Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos do Coutec UFMG. Nessa aula, nós vamos dar sequência ao tema Funções Lógicas e Portas Lógicas, utilizando novamente o material do professor José Augusto Baranauskas, do Departamento de Computação e Matemática da USP. Nessa aula, nós vamos conhecer mais 3 funções lógicas, e a primeira delas é a função não i, ou a função NAND. Essa função ela é um AND invertido, ou um E invertido, ou barrado, a gente pode falar assim também. Então, o resultado da tabela verdade, né, o resultado da função, é o inverso da função AND que nós conhecemos. Para a gente lembrar, na função AND, somente quando as duas entradas são iguais a 1 é que a saída S é igual a 1. Então, aqui a gente vê pela tabela verdade que a não AND é o inverso disso. Somente quando as duas entradas são iguais a 1 é que a saída vai ser 0. Nos outros casos todos, a gente vai ter a saída igual a 1. Então, aqui a gente representa a saída como um AND A, AND B invertido ou barrado, por causa dessa barrinha do sinal aqui, do NOT ou da inversora, ok? A gente pode ter também, como a gente já viu, a inversora ser representada por esse apóstrofo, tá? Essa última representação eu nunca particularmente encontrei, mas ela existe também, mas é mais usada para representar a função não, né? É a barra mesmo. Então, aqui o não AND é o AND barrado. Então, a porta NAND, ou a porta não i, o símbolo dela é o símbolo do AND com essa bolinha, que é a bolinha da inversora. Lembrando que a inversora ela tem esse símbolo, um triângulo com um círculo na frente. E aí, para representar essa inversora, a gente só utiliza, então, o círculo. Então, a gente fica com a porta AND seguida do círculo da porta NOT, representando, então, o AND barrado, ok? Então, esse é o símbolo da porta que realiza aquela função lógica, função lógica NAND. Aqui a gente pode ter também a função NAND com mais de 2 entradas, como no caso que a gente viu também, da função i ou da função AND, ok? E aí, a saída será 0 se somente se, né, isso aqui é importante, somente se as n entradas aqui forem iguais a 1. Então, é o inverso da função i. A próxima função é a não ou NOR, que, mais uma vez, a gente vai utilizar a negação ou a inversão, dessa vez da função OU. Então, é a saída da função OU invertida. Para a função OU, a gente vai lembrar que sempre que a gente tiver ou a entrada A ou a entrada B iguais a 1, toda vez que a gente tiver uma ou outra igual a 1, a saída vai ser igual a 1. Então, essa é a função OU. A função não OU é o inverso disso. Então, somente quando as duas entradas, quando a gente não tiver entradas iguais a 1, né, a gente pode dizer assim, ou seja, somente quando A e B forem iguais a 0, a gente vai ter um 1 na saída. Se a gente tiver alguma entrada igual a 1, a gente vai ter saída 0. Então, é o contrário do que a gente viu para a função OU. A porta lógica é representada pelo símbolo da OU, com o círculo representando aqui o NOT, ou a inversora. E aí a gente tem uma saída igual a A mais B, A ou B, né? Barrado ou invertido, ok? Que é como se a gente tivesse essa porta inversora na frente. Também podemos ter uma porta não ou uma porta NOR com N entradas. E aí a saída será 1 se somente se as N entradas forem iguais a 0, ok? Nos demais casos, como está escrito aqui, a saída vai ser 0.
Nós temos também a função ou exclusivo, ou XOR. A função XOR, a tabela verdade dela, ela mostra que somente quando a gente tiver uma entrada igual a 1 e a outra igual a 0, ou seja, uma sendo igual a 1 exclusivamente, né? É que a gente vai ter o 1 na saída. Então, a gente não pode ter, do contrário da função OU, né, que a gente poderia ter aqui o 1 também, quando as duas entradas fossem iguais a 1. Na XOR, não. Então, ou exclusivo, ou uma ou outra. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, senão vai dar 0, ok? E aí a gente representa essa... então aqui a gente tem uma descrição, né, disso que foi falado. A função ou exclusivo fornece 1 na saída quando as entradas forem diferentes entre si e 0 caso contrário, ok? Então, quando que elas são diferentes entre si? Somente quando A igual a 0 e B igual a 1, e quando A igual a 1 e B igual a 0. E a gente tem esse símbolo aqui para representar essa função XOR, ou exclusivo, que é o símbolo do OU com um círculo em volta, ok? O ou exclusivo, a gente também pode observar, nós vamos provar mais para frente, que o resultado da tabela verdade para o ou exclusivo é o mesmo resultado se nós fizermos essa conta aqui, que é o A barrado end B mais A end B barrado, tá? Essas duas expressões, elas são equivalentes. Se a gente fizer isso, a gente pode comprovar isso para mostrar que são duas expressões equivalentes. A simbologia que vai ser adotada é uma porta OU com esse arco na frente, indicando, então, a porta que executa a função XOR. A gente tem alguns outros símbolos utilizados, mas o mais encontrado é esse aqui, com essa representação. Nós vamos aprender daqui por diante que todas as funções mais complexas, elas são sempre formadas pelas portas básicas, pelas portas AND, NOT e OR. E aí, aqui é uma representação disso. É como se dentro da caixinha do CI que está implementando o OR exclusivo, a gente tivesse essa combinação de portas AND, NOT e OR. Então, o que é essa representação? Esse desenho representa o quê? Representa aquela conta que a gente viu. A barra AND B mais ou A AND B barra, ou B invertido, né? Então, a gente vê isso aqui, olha. Aqui nessa primeira porta, vem a entrada A. Antes dela entrar na porta AND, ela é invertida. Então, entra A barrado e entra e vem também a entrada B. Então, AND aqui é A barrado AND B. E aqui vem a entrada A e vem o B, porém um B invertido, ou B barrado. Então, o resultado aqui é A AND B barrado. E aí, essas duas saídas, elas vêm como sendo entradas da porta OU, ok? E aí a gente tem esse resultado que foi mostrado aqui. Nós vamos aprender a como encontrar expressões a partir de circuitos e vice-versa. Então, aqui a gente tem um resumo de todas as funções e os blocos, né, as portas que nós vimos até agora. Então, nós temos a função I ou AND, o símbolo dela, a função aqui, o jeito de representar a função, que é um A vezes B, e a tabela verdade. Então, a gente só tem a saída 1 quando as duas entradas são iguais a 1. A função ou OR, a gente tem essa simbologia. A expressão
que representa a função é o mais, né? A função algébrica é S igual a A mais B. E a tabela verdade mostra que qualquer... a saída vai ser 1 sempre que tiver alguma entrada igual a 1, inclusive as duas podem ser iguais a 1, que vai ter 1 na saída. Ou podemos dizer também, tem que haver ao menos uma entrada igual a 1 para a saída ser igual a 1. A NOT ou não, ou inversora, é representada por esse símbolo, um triângulo com a bolinha. A função algébrica é representada a partir da entrada com essa barra, ou a entrada barrada, né? E a tabela é sempre o inverso, a saída é sempre o inverso da entrada. Então, se a entrada é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, saída é 0. E aí, a gente tem as que nós vimos nessa aula. Não end, a N não I, né? Ou NEND. Sua representação é uma porta-end com inversora. E a sua função é uma função end barrada. A tabela verdade, então, ela tem que ser o contrário dessa tabela verdade da função I, ou end. Então, observem que ela é realmente o contrário, olha. Onde as saídas eram 0, aqui a gente tem todas as saídas igual a 1. Então, onde era 1, a gente tem a saída igual a 0. A não ou NOR também pode ser desenhada, representada com a função, com a porta ou e seguida da inversora, porta inversora, e a representação é um ou barrado, ou um ou invertido, A ou B invertido. Aí, a gente vai ter a tabela verdade sendo o contrário da tabela verdade da função ou. Então, observem que aqui, ó, que nas situações onde a gente tinha 0, é a primeira situação, a saída aqui da não ou vai ser 1. E aqui onde a gente tinha 1 na saída, a gente vai ter zeros. A XOR, a gente já viu também o símbolo, e aí a representação da função é com o símbolo do ou, seguido por esse círculo em torno, né, do mais. E aí a gente tem que a saída vai ser 1 somente se as entradas forem diferentes entre si. E isso acontece quando a gente tem uma igual a 0 e a outra igual a 1. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.